bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse interesse do Goiás em contar com o artilheiro do Campeonato Carioca para a Série B, que é o Carlinhos, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, tem passagem inclusive pelo Vila Nova na temporada de 2019, no interior de São Paulo, Marcílio Dias, Novo Horizontino, Oeste, está no Nova Iguaçu, onde conseguiu recuperar o seu futebol. Para ser bem sincero, desde a temporada passada, pelo Camboriú, esse clube do interior de Santa Catarina, que fez um bom estadual, e na Série D também uma campanha interessante. Na quarta divisão nacional, o Carlinhos marcou 8 gols em 15 partidas. É um centroavante alto, forte, tem 1,95 m de altura, é destro, tem 82 quilos, apesar disso tudo, é um jogador rápido, ágil, que consegue sim tomar boas decisões. Esta informação de interesse, uma sondagem inicial do Goiás, foi confirmada pelo Jorge Nicola em seu canal do YouTube nesta última segunda-feira. Ele falou de um interesse do Goiás, o monitoramento do Vasco também há algumas semanas, e o interesse do Guarani, que também irá jogar a Série B. Eu vi essa notícia através do Periquito Brizaro também, o post lá no Instagram, ele confirmou essa informação. Muito obrigado, porque sem ele, provavelmente eu que não vi o Nicola nesse comecinho de semana, não teria visto a informação, tá? Sobre o Carlinhos, o que eu penso desse tipo de contratação? Se o Goiás estivesse na Série A e dentro do elenco hoje tendo o Brenner Herculano, a tendência é que o Getúlio de fato deixe o clube, e a chegada do Ângelo Rodrigues, o centroavante colombiano, deve sim chegar nesse começo da semana. Se fosse para a Série A, eu ficaria um pouco desconfiado. Para a Série B, mesmo o Goiás tendo mais dinheiro em caixa, eu compreendo contratações menores, porque estamos falando de uma segunda divisão. Isso não é aceitar um time ruim, não quer dizer que o time está perfeito, nada disso. Estou apenas reconhecendo a dificuldade do mercado quando você está jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro, e mesmo tendo recursos maiores, não estamos falando do Goiás tendo condições de pagar R$400 mil para todo jogador dentro do seu elenco. Então, dentro desta característica, bons destaques, e quando eu digo destaques, não são apostas, tá? São jogadores que de fato demonstraram bom futebol no Campeonato Carioca, em questão de artilharia, quanto também no Campeonato Paulista, artilheiros, jogadores com mais assistências. Para a Série B é isso, tá? Eu acho que o perfil de segunda divisão geralmente são jogadores mais ou menos nesse quesito, tá? Não pode ser um elenco totalmente assim. Você pode, o Goiás tem totais condições de pagar 250 mil de salário, como foi, por exemplo, do Mauro Mendes. O Goiás tem condição de pagar 3 milhões de reais pelo empréstimo, acabou que optou por não fazer isso. Acho um pensamento muito antigo, e desse jeito o Goiás não vai evoluir. Tem outra coisa também, aí quando busca um jogador com destaque, que está livre no mercado, faz um contrato só de 1 ano, tá? Esse modelo de gestão do Goiás está fadado ao fracasso. Acho que o Goiás é o próprio exemplo disso. Mas hoje a gente está na Série B, há pouco tempo atrás o Goiás estava na Série A. Tudo bem, mas a Série A está cada vez ficando mais difícil para o Goiás, e a Série B também, tá? Então, se não começar a mudar esse pensamento, não discordo de apostas, igual eu falei. Acho que você trazendo o Carlinhos para ser um reserva imediato do Ângelo Rodrigues, o centroavante colombiano, tá show de bola, cara. Série B é isso daí mesmo, tendo o Brenner Herculano como terceira opção. Mas se não investir mais na contratação de um ponta, talvez um camisa 10, um zagueiro experiente, um lateral direito, o Goiás vai passar sufoco, e não é só nessa temporada que isso vem acontecendo, tá? Então eu gostaria sim de ver o Carlinhos aqui no Goiás. Não é espetacular, tá? Mas para a Série B não tem como você trazer um centroavante com um currículo extenso, né? Currículo de 6 temporadas consecutivas aqui no Brasil, marcando gols, porque esse atacante já está aí no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, sei lá, no Corinthians, no Atlético Mineiro. Não tem como o Goiás ir lá e tirar isso, então faz parte do futebol de hoje, tá? O Carlinhos que surgiu muito bem nas categorias de base do Noroeste, em São Paulo, né? Ele começa no clube, passa no Novo Horizontino e chega no Sub-17 do Corinthians. No Sub-20 vai muito bem, tanto que na Copinha de 2017 foi o artilheiro da competição, marcando 11 gols em 8 partidas. Segundo o Jorge Nicola, o jogador, depois daquilo, ele iniciou com um salário de 35 mil no Corinthians, um contrato de 4 anos, 35 mil no primeiro, 40 mil no segundo, 50 mil no terceiro e mais 60 mil no quarto ano de salário. E por incrível que pareça, mesmo com um salário desse, que assim, para o nível de jogador pode não ser o maior do mundo, mas para pessoas normais, né, pensa aí, 4 anos seguidos
você ganhando uma média de 50 mil reais mensais. É uma grana bem interessante de fato. Dá para o cara resolver a vida em 6, 7 meses, né? Já está com a vida bem tranquila. Não foi isso que aconteceu com o Carlinhos. Segundo o Jorge Nicola, o jogador acabou se perdendo, né? Com muita farra, muita mulherada. É normal, né? Se a gente pegar aqui o enredo de jogadores que explodem do nada aqui no futebol brasileiro, infelizmente, esse é o normal, tá? Aqui no Brasil, principalmente se tratando de homens jovens, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que isso é um absurdo. Acontece, não deveria ter sido assim, mas o jogador que estava inclusive devendo pensão em 2022, tinha até mesmo risco de ser preso, né? Olha só a situação que o Carlinhos se envolveu, mas ainda bem para o jogador, enfim, para a família, tudo foi resolvido. Ele teve uma oportunidade lá nos Emirados Árabes como seu empresário, acabou recuperando essa parte física, mental, reconheceu a importância de dar de fato o máximo de si na sua carreira e vem conseguindo dar a volta por cima. Então essa trajetória do Carlinhos, jogador que surge com muito destaque, acabou deixando, né, a fama e o dinheiro também, apesar de não estamos falando de 10 milhões de reais por mês, mas convenhamos, né, para um jogador que vem de família simples, o cara vê 50 mil ali mensais pingando na conta todo mês, o cara acha que esse dinheiro nunca vai acabar. Passou aí no Oeste, no Novo Horizontino, no Vila também, só 8 jogos na Série B de 2019. São Caetano, Atibaia, Santo André, Audax do Rio de Janeiro e Juventus de São Paulo, até recomeçar a sua carreira muito bem no Camboriú, de Santa Catarina, na temporada passada. Então, graças ao seu empresário, né, ao seu porta-voz, colocamos assim, ajudou nessa recuperada. Centroavante alto, 27 anos de idade. Acho que seria assim uma boa contratação, já que o seu contrato está em reta final. Pode deixar a sua opinião a respeito do Carlinhos, essas opções, né, de camisa 9 para o Goiás e a trajetória do jogador, né? Felizmente que algo comum que a gente vê aqui no Brasil, mas pelo menos o jogador colocando a cabeça no lugar, né? Ainda tem 27 anos, dá para jogar em alto nível pelo menos uns 6, 7 anos. Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre o volante Morelli e uma atualização importante em relação a esse assunto. Para explicar de forma bem simples, bem clara, essa informação confirmada pelo Periquito Gurizado. Um abraço aí para o Iago, conversei um pouco mais com ele avançando, né, nesta notícia e é a seguinte: o Goiás ele não pagou a primeira parcela ao Maringá. Esta parcela que venceu no último dia 15 de fevereiro e estava incluso dentro daquela opção de compra do Goiás, que o Verdão de fato iria exercer ela. Por isso que eu vinha falando nos últimos vídeos que o Goiás, independente do que acontecesse, teria o direito desses 50%. Acontece que a atual diretoria do Goiás, o pensamento também do CEO do Goiás Esporte Clube, o Luciano Paciello, foi o seguinte: o Goiás resolve não pagar estas parcelas com medo de pagar as 10 parcelas de 100 mil reais e no final ainda ficar sem os 50% do jogador. Isto porque o contrato elaborado pela antiga diretoria do Goiás foi de forma amadora, muito mal feito. O Goiás ele sinalizou com o interesse de comprar de fato o Morelli, mas não colocou um salário estipulado por ali. Então é muito difícil, né? O empresário do jogador, com a simples ação junto com o advogado, poderia suspender tranquilamente esse vínculo no Goiás por conta da não definição dos valores por escrito dentro do seu contrato. Aí surgiu o interesse do Cuiabá, de outros clubes da Série A também do Brasil, oferecendo um salário de quase 200 mil reais para o Morelli, que acabou ficando com a cabeça na lua, né? Então o Goiás, junto com o Luciano Paciello, resolveu agora não pagar esta primeira parcela. Então o Goiás não deve absolutamente nada ao Maringá, mas a partir desse momento o Goiás também não tem mais nada a ver com o Morelli, tá? Não tem esses 50% dos direitos econômicos, porque o Luciano Paciello entendeu que era arriscado o Goiás fazer esse pagamento e no final ainda ter que levar o caso à justiça. O Morelli já está lá no Maringá. Você pode arrepender depois? Pode sim, né? O jogador pode sim ser negociado com um clube aqui do Brasil ou do exterior, e o Goiás poderia ficar com 50% dos direitos econômicos por R$1 milhão do atleta, né? Pelo atleta, com uma parcela pequena, de 100 mil reais para o Goiás hoje, não é absolutamente nada em 10 vezes. Enfim, é um assunto polêmico. Eu, nesse lado, eu entendo o torcedor que fala: não, esquece esse cara, não quero nem saber dele aqui mais. Concordo, acho que eu não buscaria o Morelli para jogar bola.
aqui no Goiás. Mas eu tentaria algo um pouco mais seguro para o clube, de tentar adquirir de fato esse 50% do jogador por R$1 milhão, porque aqui no Brasil hoje, né, a Liga já deu uma aumentada nos valores. Acho que o Morelli pode sim ser negociado em um futuro não tão distante, por 5, 6, até uns R$8 milhões tranquilamente. O Goiás poderia sim ficar com 50% desta fatia, mas concordo também com a visão do Luciano Paciello de que é inseguro para o Goiás, não demonstra nenhuma segurança jurídica o Goiás ficar pagando essas parcelas pelo Morelli e no final ainda acabar ficando sem um jogador, como já aconteceu, né? Então, por conta da antiga diretoria do Goiás não ter estipulado esse valor em contrato, né? De fato, um amadorismo total, a segunda vez que o Goiás faz isso, lidando com o futebol como se estivesse nos anos 80, nos anos 70, e não é isso mais que acontece. O Cauã, por exemplo, saiu desse mesmo jeito. Mas o jogador demonstrou falta de caráter. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de análise aqui, porque o ser humano, se tiver esse estímulo, ele vai acabar exercendo. São poucos que não, tá? Não vamos pegar aqui exceção como regra também, mas o Goiás não pode ficar confiando na palavra. O ser humano nenhum pode ficar confiando no que os outros dizem, e sim no papel carimbado, tá? Então acho que o Goiás ele falha de novo nisso. Espero que a atual diretoria, pelo menos em teoria mais profissional, na prática demonstre isso e não repita, né, essa mesma cena vergonhosa dos próximos anos. Como falei, tudo bem se o Morelli não continuasse, mas não estipular um valor de salário, né? Ele poderia, por exemplo, agora bater o pé para sair, tudo bem, mas o Goiás já teria muito mais segurança jurídica, né, para negociar o jogador ou até mesmo utilizar ele em campo. Pode deixar a sua opinião. Morelli, que na temporada passada disputou 39 jogos, marcou 4 gols. Nessa temporada demorou para entrar em campo pelo Maringá, participou das últimas 4 partidas e marcou um bonito gol também na última rodada contra o Cianorte.